Talvez você está planejando algo, você está sonhando algo, mas nós queremos te inspirar, te encorajar nesse dia de você colocar todos esses planos, cada um deles, diante da presença do Senhor, confiando que a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Eu sou Paulo Fini, estou aqui ao lado da minha linda esposa Sinara Aguiar e a gente está muito feliz de te receber aqui no Fé, Família e Música. Sejam todos muito bem-vindos. Isso aí, a gente está muito feliz, né, amor, de poder compartilhar um pouquinho daquilo que Deus fez na nossa vida e hoje a gente vai falar sobre como tudo começou. Como é bom a gente poder olhar para trás, refletir de como nós começamos todas as coisas na nossa vida, talvez o período da escola, talvez a família, um lugar onde a gente morou, e a gente quer trazer isso para vocês, como tudo começou na nossa vida. Quero saber, amor, como é que foi a sua conversão? Como foi que você teve essa experiência maravilhosa de conhecer a Jesus, de conhecer a palavra? Conta aí um pouquinho pra gente. A minha experiência de conversão aconteceu no contexto familiar, né? Os meus pais se converteram, meu pai era ateu, se converteu ao evangelho e junto com ele fomos eu e minha irmã mais velha, fomos também juntos para a igreja. Eu me lembro como hoje o dia que eu confessei Jesus como Senhor da minha vida. Eu era muito pequenininho ainda, entre 7 e 8 anos, mas eu me lembro da cena, daquele momento, que estava numa igreja com os bancos de madeira e aí, na hora dos apelos, o pastor perguntou quem queria receber Jesus. Eu levantei minhas mãos, mas eu era tão pequenininho que o pastor não viu. Aí minha mãe ficou dizendo, ele falando. E aí eu fui lá à frente, confessei Jesus como Senhor da minha vida, e a minha vida nunca mais foi a mesma. Dali pra frente, tudo mudou. Conta aí um pouco Amém. também sobre você, como é que foi a sua história? É verdade. Como é bom a gente poder lembrar desse tempo tão especial nas nossas vidas. Eu lembro que eu tinha aproximadamente 12 anos de idade, a minha mãe começou a ir para a igreja ao convite de um casal de pastores que morava na mesma rua que a nossa. Eles se reuniam para fazer cultos domésticos e a minha mãe foi convidada para participar de um desses cultos e a partir de então ela começou a nos levar para a igreja. Depois o meu pai também foi para a igreja. E que experiência maravilhosa a gente pode ter esse privilégio mesmo de logo cedo a gente poder ter contato com a palavra, a gente conhecer Jesus, a gente poder criar vínculos. Eu tenho vínculos de amizade dessa época até hoje e graças a Deus a gente tem continuado, né, junto com a nossa família também, levando esse legado da palavra do Senhor. Como é bom saber que a gente pode continuar fazendo isso pelos nossos filhos. Os pais são o exemplo dos filhos, principais exemplos dos filhos, né? O que vemos nossos pais fazer, a gente faz também. Então, eu lembro meus pais se converteram no contexto de casais, né? De retiro de casais. E eles ajudavam, né? Depois eles começaram a ajudar nesse ministério. Eles passavam o final de semana envolvido e montando coisa, lembrancinha, um monte de coisa que envolve esse tipo de evento, né? E a gente ia ali olhando e observando tudo que eles faziam. E claro, quando chegou a nossa vez também de servir, foi muito intenso. Então, comecei servindo principalmente na área da música, de som, né? Tocando e também como técnico de som, montando e desmontando coisa, passando horas e horas dentro da igreja, fazendo o nosso melhor. Isso criou identidade na gente, né? E fortaleceu a nossa vida de fé também, a nossa comunhão com os irmãos e com a igreja. Foi ali que tudo começou pra gente, no contexto da igreja. Verdade, a Bíblia diz lá em Provérbios, ensina a criança no caminho que deve andar e quando ela crescer jamais vai se desviar, como é importante. Hoje nós somos pais, né, de dois lindos filhos, Rebeca e Israel, e desde então nós temos ensinado os nossos filhos não só o caminho, mas nós temos ensinado os nossos filhos no caminho, né? Nós somos hoje o maior exemplo que eles vão ter de Jesus, da palavra, e graças a Deus nós tivemos esse privilégio. Então você que é papai, que é mamãe, continua firme ensinando os seus filhos no caminho onde eles devem andar. Eu lembro que eu também, né, tive essa experiência ali logo muito cedo, comecei a cantar no coral das crianças, isso me influenciou. A música, então, começou a fazer parte, né, dos meus gostos, né, as minhas amizades ali nos adolescentes. A igreja é esse ambiente, né, musical, onde as pessoas têm a oportunidade de expressar, né, o seu amor ao Senhor através de tantos dons, e a música foi algo que me atraiu. Eu comecei a amar os louvores, eu comecei a amar a música que exaltava e adorava ao Senhor. E logo eu fui inserida nesse contexto musical ali na juventude, nos adolescentes, todo culto, né? Todo evento, lá estava eu, ou tocando violão, ou tocando piano, ou cantando, me interessando, né, por essa área. E isso foi muito importante, assim,
o meu crescimento como adolescente, como jovem. Algumas pessoas acham às vezes que a gente fala sobre serviço na igreja, né, como apenas nessa visão como líderes, né, como pastores, enfim. E às vezes as pessoas podem até pensar: "Ah, eles querem que a gente sirva na igreja, para a igreja funcionar", não, é porque a nossa vida, a nossa história com Jesus, ela funciona bem, está dando certo, por causa do nosso background, né, por causa daquilo que a gente viveu nesse contexto de igreja. E tanto eu quanto Sinara sempre servimos dedicadamente à igreja, né, e com o nosso coração colocado lá e nos divertimos muito, fizemos muitos amigos nesse contexto e como é importante para a vida cristã esse serviço à igreja local. Isso faz toda a diferença mesmo. Verdade. Então, não importa qual seja o seu dom, se você canta, se você toca, ou se você gosta de visitar pessoas em hospitais, é muito importante que se você está inserido, congregando numa igreja, que você possa dispor os seus dons, os seus talentos, o seu tempo, seus recursos para servir ao Senhor, para servir as pessoas, porque isso vai trazer uma firmeza no teu coração, isso vai trazer alegria para o teu coração. E mais do que isso, você vai inspirar a sua família a permanecer firme a Deus, servindo ao Senhor, e vai inspirar as outras pessoas. Eu quero também estar servindo ao Senhor como aquela pessoa que está ali alegre servindo ao Senhor. E dentro, né, desse servir ao Senhor, nós fomos encontrados no nosso chamado. Conta aí, amor, como é que você, quando foi que você recebeu esse estalo mesmo para servir a Deus e para perceber que havia algo especial na sua vida, um chamado? Serviço à igreja tem tudo a ver com isso, né. Sim. Eu acredito que se eu não tivesse sido tão intenso no serviço à igreja local, talvez demoraria mais essa percepção ou talvez eu nunca tivesse essa percepção tão clara, né. Possivelmente eu iria focar numa carreira, fora do contexto da igreja, né. Mas essa intensidade, né, na igreja local, eu acho que fortaleceu muito, foi muito determinante para eu ter clareza sobre o meu chamado ministerial também. Foi na igreja, no serviço na igreja que isso foi fortalecido. Então, no dia a dia, sendo fiel aos processos, às estações, né, a cada etapa, aproveitando cada oportunidade também que apareciam, né, isso foi construindo mesmo essa questão do chamado no meu coração. E houveram também algumas experiências pontuais com Deus, com o Espírito Santo, que trouxeram marcos assim, né, Uhum. firmaram mesmo esse chamado no meu coração. As 2 coisas eu acredito que sejam uma soma, assim, que determinaram muita coisa. É verdade. E ainda que talvez você possa pensar assim: eu não tenho nenhum chamado ministerial, mas você tem um chamado de Deus Sim. na sua vida. Talvez você seja um empresário, ou você trabalhe por conta própria, seja um vendedor. Não importa aquilo que você faz profissionalmente. Deus, ele tem uma chamada especial para você ser luz aonde você está inserido hoje. E um dia nós percebemos, né, esse chamado de Deus. Eu lembro que eu tinha um desejo muito grande de conhecer mais a Deus, de conhecer a palavra. Eu trabalhava com os meus pais e acabara de ser graduada em administração de empresas, mas eu sabia que existia algo, né, fora desse contexto familiar, né? Haviam esses sonhos, né, dos meus pais e meu mesma, de trabalhar nessa questão das empresas, das lojas. Isso é lícito, né? Talvez esse seja o seu chamado, mas não era o meu. E graças a Deus que os meus pais, eles compreendiam, eles sabiam que havia algo, né, ministerial da parte de Deus na minha própria vida, essa sede, esse desejo de conhecer mais a Deus. E eu lembro que no final de 2013 eu tinha sido graduada e eu tive a oportunidade de me encontrar com uma moça na cidade de Osasco, a Natalie Collin. Talvez você conheça ela aí pelas redes sociais. Nós participamos juntas de um concurso de música. Ali eu estava morando na Paraíba e ela morando em Minas Gerais. E nós trocamos e-mail na ocasião. Em seguida, ela me comunicou que havia um seminário para começar em 2004. E logo eu entrei no site, né, curiosa para saber que seminário é esse, que palavra é essa. E quando eu abri o site, irmãos, eu comecei a ler as matérias, os títulos das matérias. E as matérias eram Justiça de Deus, Autoridade do Crente, Realidades da Nova Criação. E ao ler o resumo dessas matérias, eu chorava diante daquele computador, né? Porque algo dentro de mim dizia: você precisa ir para lá, você precisa deixar a sua família, você precisa deixar a sua terra, e você precisa ir para aquele lugar para conhecer mais da minha palavra. E logo ali no começo
de 2004 eu conversei com os meus pais, né, falei desse desejo no meu coração, né, e prontamente eles cederam a esse chamado de Deus e eu estava embarcando ali no comecinho de março para Belo Horizonte para ter um encontro com a palavra da fé. Eu tive o privilégio de, pela primeira vez, entrar em contato com os livros do irmão Kenneth Hagin. Então, para mim, foi um transbordar do conhecimento da palavra, né? Eu conheci quem eu sou em Cristo Jesus, o que eu tenho, o que eu posso. Nesse ano de 2004, eu era aluna interna, então também fui muito trabalhada na questão da separação mesmo ali física, né, dos meus pais. Eu era muito dependente deles. Vamos dizer que o cordão umbilical ele foi quebrado ali, né? E eu pude amadurecer em várias áreas, na área financeira, né? Tive que administrar as minhas próprias finanças, conheci pessoas diferentes, de lugares diferentes do Brasil, tinha pessoas de fora também. Então, aquele ano de 2004 foi um divisor de águas porque tratou muita coisa na minha alma, né, nos meus comportamentos, né, na minha ideia de mundo. Então, como é importante você que é jovem também, se puder ter uma experiência transcultural com outras pessoas de outros lugares, essas experiências, elas destravam muitas coisas nas nossas vidas e comigo foi dessa maneira, assim, eu nunca imaginei que Deus poderia ter feito naquele lugar. E certamente, aqueles amigos que eu fiz em 2004, 2005, a gente está conectado até agora, né? Graças a Deus, a maioria desses irmãos que estavam conosco ali no seminário, hoje são pastores, hoje são missionários, hoje estão em outras nações, né? Servindo ao Senhor. Isso traz tanta alegria poder olhar para trás e ver o que Deus fez. Continua impactando as nossas vidas e a vida de muitas pessoas. Esse foi o meu primeiro ano ali em Belo Horizonte, né? Focada mesmo nas coisas do Senhor, crescendo em Deus. E em 2005, né, mal eu sabia o que estava por vir. E aí, em 2005, Deus chamou meu marido, que estava lá no estado do Espírito Santo, para ir também para esse seminário. E aí eu vou deixar que ele conte mesmo como foi essa ida para Belo Horizonte. O pastor André Valadão tinha feito o Rema nos Estados Unidos. E ele tinha começado, então, uma escola, né, lá em Belo Horizonte, que não era o Rema, mas era o Carisma, com a mesma doutrina do Rema, né, lá em Belo Horizonte. E aí, Sinara foi em 2004 para lá, e eu fui em 2005 para lá para estudar nessa escola. Na época eu não conhecia Kenneth Hagin, não conhecia a Palavra da Fé, né, eu fui mesmo por causa da influência do Diante do Trono, né, e do ministério deles como músico que eu era. Quando cheguei lá, primeira coisa que eu conheci não foi a Sinara, gente. Primeira coisa que eu conheci foi minha identidade no Senhor, a minha identidade na palavra, justiça de Deus, realidades da nova criação, fundamentos da fé. E foi o meu primeiro impacto com a palavra da fé. E somos muito gratos ao Senhor por esse tempo e honramos esse tempo na nossa vida, né? E claro, começamos a servir lá também. Sim. Servia antes e lá começamos a servir tocando no Ministério de Louvor lá da escola e servindo também a um outro ministério de louvor na época, onde uma das back vocals era Sinara, hoje Aguiar, Sinara Aguiar. E aí lá nós nos conhecemos Sim. nessa banda, né, nesse ministério de música, começamos a viajar juntos, a ensaiar juntos, aí vocês já sabem, né, os olhinhos foram iluminados, abertos, e tivemos uma experiência maravilhosa com Deus a respeito do nosso namoro, noivado e casamento, né. Foi maravilhoso. A gente vai contar mais sobre isso em um outro vídeo, mais especificamente sobre direções do espírito para casamento, esse tipo de coisa que a gente sabe que muita gente tem dúvida, mas vai ficar para cenas do próximo capítulo. Mas foi nesse lugar, então, que a gente se encontrou em 2005 e ali começou um tempo nosso, né, como casal, e também um novo tempo nosso ministerial, porque foi em 2005 para 2006 ali também que chegou em Belo Horizonte o pastor Manassés Guerra com a Igreja Verbo da Vida e que viria trazer o Rema para Belo Horizonte em 2007. Seríamos da turma pioneira do Rema Belo Horizonte, com muito orgulho, muito bom. Então foi esse tempo ali na nossa vida a partir de 2005. É verdade, a gente tem muito mais para compartilhar com você, mas ó, essa porção de hoje é uma porção muito especial, sabe? A Bíblia diz lá em Provérbios, no capítulo 16, versículo 1, que nós podemos criar, nós podemos planejar, nós podemos sonhar, mas sabe, queridos, a resposta certa vem dos lábios
do Senhor. Talvez você está planejando algo, você está sonhando algo, mas nós queremos te inspirar, te encorajar nesse dia de você colocar todos esses planos, cada um deles, diante da presença do Senhor, confiando que a resposta certa vem dos lábios do Senhor. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus está disponível para mim, para nós e para você também. Basta você confiar no Senhor, descansar e cumprir os passos que Deus tem para a sua vida. Antes de nós terminarmos, eu gostaria de falar também que, às vezes as pessoas olham para nós hoje, assim, e pensam: "Ah, eles são pastores de igreja, né, eles são diferentes". Não pense assim, nós não somos especiais no ponto de vista de sermos superiores a você, melhores do que você, melhores do que ninguém, né. Nem o apóstolo Paulo era, nem o apóstolo Pedro era, nenhum deles eram, esses homens de Deus e mulheres de Deus que acertaram. E essas pessoas hoje que são referenciais para você, para nossa vida também, são gente como a gente, né, que tem os seus desafios, tudo isso. E sabe, a gente acertou grande parte das coisas, Uhum. erramos em algumas coisas também, Sim, não é? Mas esses acertos não são méritos, sabe, de uma capacidade nossa, é graça de Deus sobre a nossa vida e a disposição. A gente falou aqui sobre alguns princípios que, se você ficou atento, eles ficaram no vídeo, né? A família convertida, né? A nossa infância na igreja, o nosso serviço fiel na igreja local, nossa obediência às direções simples de Deus, coisas simples que Deus foi comunicando e a gente foi obedecendo. Cada um desses passos é que colocaram a gente nessa rota de sucesso, vamos dizer assim, né? Foram esses passos que colocaram a gente na cidade certa, no lugar certo. Depois a gente vai falar mais sobre essas coisas, sobre obediência. Eu tive que obedecer, por exemplo, algo que meu pai me disse para fazer antes de ir lá para o seminário, em Belo Horizonte. E se eu não tivesse feito, obedecido meu pai, eu não queria obedecer, mas eu obedeci porque era um princípio. Se eu não tivesse obedecido meu pai naquela ocasião, eu não teria entrado no lugar perfeito de Deus para a minha vida. Então olha que coisa importante. Depois eu digo mais para você sobre que obediência foi essa, mas fique com isso no seu coração, sabe. O apóstolo Paulo, por exemplo, Deus pegou esse homem, sabe, com um histórico, né, um currículo fantástico, né, e ele também tinha uma profissão, né, sabia fazer tendas e tal. Ele podia ter trilhado um caminho, mas Deus deu direções. Deus deu, sabe, caminhos novos para ele. E a obediência dele, essa paixão por querer obedecer ao Senhor, que levou o apóstolo Paulo a ser quem era, né? Assim como cada um dos discípulos bem-sucedidos da Bíblia e fora da Bíblia. Cada um de nós somos bem-sucedidos por causa do nosso serviço, nossa obediência ao Senhor. Seja obediente ao que Deus está comunicando ao seu coração. Seja obediente aos princípios básicos, os mais fáceis. Seja obediente e as coisas vão fluir na sua vida. Sua vida, seu chamado, seu ministério, sua família também. Em nome de Jesus. amém. Nós queremos terminar esse vídeo orando por você, sua vida e sua família. Receba aí essa oração em nome de Jesus. Pai, obrigado por esse tempo aqui. Oramos em nome de Jesus para que essas palavras que compartilhamos, elas possam fortalecer, encorajar a vida de cada uma dessas pessoas que estão nos ouvindo. Em nome de Jesus, que Jesus seja o centro, seja mesmo o Senhor sobre a vida, coração, planos de cada um dos nossos queridos irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada, Senhor, pelos teus planos sendo estabelecidos na vida de cada um deles. Obrigada por cada um deles provando da tua boa, perfeita e agradável vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Até mais. Até mais.